Gente, bom dia. Obrigada pela presença de todos vocês. Mais uma vez aqui, a gente fazendo esse trabalho, né? Levando, além de uma oportunidade de negócio, informações riquíssimas para a saúde das nossas famílias e das pessoas que a gente vai levar essa tecnologia aí adiante. Na apresentação de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre a parte institucional da Prife, sobre os aparelhos, sobre as tecnologias que estão embutidas nos nossos equipamentos, e em seguida, a gente vai ter uma segunda palestra com a apresentação do plano de negócio, tá bom? Então, vou aqui me apresentar para quem não me conhece. O meu nome é Cristal Freitas, eu sou terapeuta naturopata, sou doutoranda em naturopatia clínica, tenho algumas especializações dentro da área da saúde energética, da medicina vibracional. As minhas primeiras formações são dentro da área de negócios, então eu sou formada também em administração pela PUC de São Paulo, sou pós-graduada em gestão de negócios pela USP. E quando eu tive a oportunidade de saber sobre a Prife, eu me encantei, porque eu encontrei aqui uma junção de tudo aquilo que eu estudei a minha vida inteira, né? E com o contato com a tecnologia, eu comecei a estudar os materiais técnicos, né, sobre o que ela eu oferecia, e realmente eu concluí que era algo revolucionário dentro do aspecto biofísico, né? Biofísico seria quando a gente trata diretamente no campo energético e vibracional, né? Então, um equipamento que vai tratar aí as nossas vibrações humanas, né? Atuando nos campos sutis de forma intracelular e subatômica, que eram coisas que eu já estava estudando, já trabalhava com alguns protocolos aqui no Brasil. Então, hoje a gente vai ter um bate-papo breve sobre saúde, vou falar sobre a tecnologia. Para as pessoas novas aqui, pode parecer um pouco complexo, mas é muito importante vocês terem acesso a algumas terminologias, a parte técnica, mas o importante vai ser no dia a dia de vocês vão pegar isso aqui muito fácil. E nos próximos treinamentos, né, a gente vai falar sobre aplicação. E a grandiosidade da nossa tecnologia é que ela é muito fácil de ser aplicada e a gente obtém muitas vezes resultados imediatos, e é onde aí a gente vai conseguir impactar o maior número de pessoas. Agora eu vou falar um pouco da parte institucional da Prife. Essa aqui é a sede principal, que ela está situada na Malásia. Lá também tem outras filiais, são mais cinco, em cidades diferentes. Hoje a Prife, ela tem uma grande representatividade global por ser uma empresa nova no mercado, tá? Ela só tem 3 anos de atuação e ela já está presente aí em mais de 80 países, tá? Aqui, essa foto é uma é a imagem do nosso primeiro protótipo, tá? Que foi desenvolvido por um biomédico chamado Torin Yang. Ele hoje é uma grande autoridade na indústria da tecnologia Terahertz, que eu vou apresentar para você nos próximos slides. E ele passou 8 anos desenvolvendo essa tecnologia, tá? Que é o primeiro Iteracare do mundo. Então, ele iniciou esse desenvolvimento em 2014. E aí ele além de biomédico, ele também trabalha com bioengenharia e terapias energéticas. E a partir desse primeiro equipamento foi onde foi acontecendo as evoluções e aprimorando também as nossas soluções tecnológicas, né? E aí agora eu vou apresentar para você as diversas gerações que passou esse nosso primeiro equipamento, e ele é o nosso carro-chefe de vendas. Dentro dessa apresentação, eu vou apresentar essa tecnologia do Iteracare, e no final a gente também tem um outro equipamento que vai estar chegando aqui no Brasil, tá? Que é o Itera Biolite. A Prife, ela tem um mix de produtos gigantesco.
tá bom? Desde a parte até de estética, nutracêuticos e outros tipos de equipamento que vão chegando aos poucos no Brasil. Então, aqui eu vou dar o foco nos dois principais que a gente vai ter disponível aí para venda e distribuição nos próximos dias. Então, aqui é a evolução dos nossos equipamentos. Como eu citei, a primeira geração, que foi lá em 2014, esse equipamento ele tinha um custo de venda de 421 mil dólares, então realmente era algo inacessível para a população, até mesmo para muitos profissionais. Então, realmente era um equipamento mais de uso clínico e hospitalar. Depois, em 2017, eles conseguiram aprimorar mais esse equipamento, enxugar ali os custos, e ele passou a custar 19.800 dólares, né? Mas falando isso para uma família, principalmente brasileira, continua sendo algo muitas vezes inacessível. E aí, as nossas últimas terceiras gerações, tá? Que em 2019 teve a terceira, 2022 a quarta, e 2024, ano passado, a quinta geração. Esse cinza de 2019, desculpa, é o nosso iTera Care Pro. O vermelhinho é o iTera Classic, esse que vai estar chegando agora no Brasil. E a versão roxinha é o nosso iTera, agora eu esqueci o nome, gente, me desculpa. iTera Premium Plus, tá? Então, esses três equipamentos, eles possuem a mesma tecnologia, a diferença é que foram tendo aprimorações, né? E aí o que vai diferenciar um outro é o tempo de aplicação, mas todos possuem a mesma tecnologia. Então a gente mostra aí nessa linha o avanço contínuo da Prife, que ela vem oferecendo cada vez soluções mais sofisticadas e hoje ela é uma grande líder no mercado biofísico mundial, tá? Então ela inicia as operações aqui na América Latina pelo Brasil, mas ela já está presente em mais de 80 países, tá? Com muita força, principalmente na Ásia e na Europa. Falando sobre equipamentos biofísicos, só para vocês entenderem o que são tecnologias que atuam diretamente no nosso campo energético, tá? No nosso campo vibracional. Então, elas vão atuar nos campos sutis de forma intracelular e subatômica, ou seja, elas vão influenciar na dinâmica das partículas que estão dentro das nossas células, como os elétrons e prótons, reorganizando os nossos padrões energéticos e também aí favorecendo a autorregulação do nosso organismo. Então, isso é muito importante ficar claro para vocês que é um equipamento biofísico e que ele vai atuar de forma intracelular, tá bom? Aqui a gente traz alguns reconhecimentos internacionais que a Prife possui, isso também é muito importante e relevante para a gente se posicionar no mercado. Então, a gente teve a aprovação pela FDA dos Estados Unidos, atestando eficácia terapêutica. Nós somos detentores da patente referente à tecnologia Terahertz e somos a única e exclusiva distribuidora global de dispositivos terapêuticos autorizados com a frequência terahertz. Aqui também são alguns prêmios que a Prife já recebeu, alguns selos de nível global. Isso também é magnífico, né? Mostrando a seriedade da empresa por ser uma empresa tão nova, tá? E já ter tantos reconhecimentos a nível mundial. Sobre a isenção de responsabilidade, os nossos aparelhos, eles são certificados como eletrodomésticos. Então, não são aparelhos médicos. Isso é muito importante, tá? A gente está trazendo para o Brasil um aparelho terapêutico. Muitas vezes, a gente vai oferecer para muitos médicos, principalmente aí da saúde integrativa, da saúde natural, pessoas que trabalham com a medicina chinesa, mas ele pode ser usado por médicos, tá? Na prática clínica, mas é um aparelho terapêutico. Aqui eu trouxe algumas falas importantes, né, para a nossa comunicação ser responsável, para a gente tomar cuidado
como eu falei ali atrás, né, de não falar que é um equipamento médico, que ele não substitui tratamentos médicos convencionais. Então, a gente vai começar aqui a falar de protocolos, né? A gente já tem alguns protocolos prontos para uma pessoa na condição de diabetes, na condição de pressão alta, em condições oncológicas, né? Mas vai ser algo para complementar as práticas médicas que essas pessoas com determinadas condições patológicas que já fazem uso de medicação, ou seja, ou qualquer outra prática terapêutica, para complementar. A gente não pode falar que a pessoa ela vai curar o que ela já tem, ou para ela abandonar a medicação, tá bom? A gente tem que evitar esses termos, tá? De equipamento médico, ou prometer cura, ou procurar tratar, ou que promover um tratamento, não. A gente vai usar outras expressões, como estimular a homeostase, que é o equilíbrio da nossa saúde, o processo de autocura, que é diferente de falar o termo cura, promover o equilíbrio bioenergético, auxiliando no bem-estar e na qualidade de vida, e também que ele ajuda aí a amenizar desconfortos, dores, enfim. Então a gente tem que ter muita responsabilidade aí na forma como a gente fala, por questão mesmo da própria empresa, tá? Então o que a gente vai promover é um equilíbrio holístico do corpo. Agora eu vou começar a apresentar o nosso equipamento, o Aitera Care. Lembrando que o que está chegando no Brasil, primeiramente, é o vermelhinho, que é o Aitera Classic, mas como os três possuem a mesma tecnologia, a mesma forma de aplicação, tá? Eu já vou estar apresentando os três para vocês, porque nos próximos meses os outros vão começar a ser comercializados aqui no Brasil. Então, o dispositivo Prife, eles integram a radiação terahertz, campo quântico estruturado e o núcleo mineral de quartzo, proporcionando uma estimulação precisa e não invasiva nos meridianos e estruturas energéticas, com segurança, conforto, eficácia e promoção de equilíbrio bioenergético. O que isso significa? Os nossos equipamentos, eles são a associação das práticas da medicina tradicional chinesa, que eu vou mostrar nos próximos slides, e de tecnologias de ponta terapêutica, tá? Então, ele possui dentro dele a energia terahertz, que é a nossa principal tecnologia e diferencial no mercado. O que que é a energia terahertz? Ela vai atuar sobre as estruturas moleculares do nosso corpo, principalmente sobre as ligações de hidrogênio da água, porque o nosso corpo, pessoal, ele é 70% água. Então, quando a gente chegar na parte de treinamento, vai ser muito importante vocês prestarem bastante atenção na abordagem do aspecto da água, porque é por meio dela que o aparelho age no nosso corpo. E nos próximos slides também eu vou falar dos protocolos que a pessoa ela tem que beber água antes e depois. E esse mesmo equipamento que a gente vai fazer terapias corporais, terapias estéticas, ele também faz um tratamento na água. Então, é uma tecnologia que dentro de uma casa ela vai servir para várias coisas e vai resolver muitos problemas que as famílias brasileiras possuem hoje, porque um dos motivos do nosso adoecimento, tá? E também da falta de efetividade dos tratamentos, muitas vezes você vai num bom médico, você vai num bom terapeuta e num bom nutricionista e você vai tomar, nem que for mesmo remédio alopático ou nutracêutico, suplementos, fitoterápicos, você não vê o resultado porque a água está inadequada. Então, o nosso equipamento, ele vai agir tanto na água do seu corpo, quanto também na água que você vai consumir. Essa energia terahertz, ela vai ativar o poder de autocura. Como eu falei, a gente não pode falar que o aparelho cura nada, tá bom? Mas o que que ele vai fazer? Ele vai trazer a informação, ele vai agitar o nosso corpo para que o nosso corpo entre em processo de autocura, buscando o nosso equilíbrio, removendo toxinas, né? Desintoxicando as nossas células ruins, mutantes e radicais livres, além de ativar as células inertes. As células inertes são as nossas células que já estão adormecidas em processo de apoptose, muitas vezes morrendo, né? Ele consegue estimular essa vitalidade celular.
A segunda energia, a segunda tecnologia que a gente tem dentro desse equipamento é a energia quântica. Essa energia, ela vai energizar as nossas células e ela vai carregar ali a informação de uma célula saudável, ajudando a aumentar a nossa vitalidade corporal e o rejuvenescimento dos nossos órgãos e do nosso organismo num todo. Então, ela vai vir como um processo de revitalização dos nossos órgãos vitais, ela vai aumentar a nossa eficiência energética, metabólica, e também vai fortalecer aí a resistência dos nossos do nosso organismo, tá? Frente aos nossos estressores, tanto os físicos quanto emocionais. E a nossa terceira tecnologia é o óptico de quartzo. Esse quartzo, que ele fica bem na extremidade do nosso aparelho, ele vai amplificar a frequência gerada pelo dispositivo. Então, a energia terahertz e a energia quântica, ela vai conseguir ser amplificada e atingir os nossos tecidos por conta desse quartzo, que ele é feito de minerais, tá? Certificados, e esses minerais, eles são submetidos a altas temperaturas, superando aí cerca de mais de 2.000 graus Celsius. E ele possui propriedades únicas de condução e modulação energética. Então, é a partir do quartzo que a gente vai conseguir transmitir a informação quântica e da energia terahertz. Aqui tem uma coisa também muito importante. Esse quartzo, ele imita a energia do Sol, tá? E hoje as pessoas elas também estão adoecendo por conta de falta de sol. Sim, o sol em excesso, ele faz mal, ele pode inclusive prejudicar a nossa saúde, mas aí a gente está falando de você ficar exposto muitas horas no sol quentíssimo. O nosso corpo ele necessita de luz solar, tá? Então, aqui essa parte da tecnologia, ele imita a luz que nós precisávamos tomar todos os dias, e muitas vezes a gente acaba pela correria do dia, né, não tirando pelo menos 20 minutos, que é o que a gente recomenda aí na naturopatia, de banho de sol. Então, ele vai favorecer o fortalecimento do nosso campo áurico também, aumentando a eficácia das terapias vibracionais. Então, ele traz também, ele assegura com maior precisão a estabilidade e segurança e na entrega das frequências terapêuticas que nós vamos receber no nosso corpo. Então, ele vai ser como um grande condutor. Os nossos equipamentos, eles atuam por meio dos nossos meridianos. Gente, aqui a gente vai falar de forma bem superficial sobre a medicina tradicional chinesa, que é a base da nossa tecnologia. Os meridianos são canais energéticos invisíveis que percorrem o nosso corpo e conectam com os nossos órgãos, tecidos e funções vitais. Eles conduzem o Qi. O Qi é a nossa energia vital, que ela precisa fluir para o nosso corpo, nossa mente, inclusive até o nosso espírito realmente estar saudável. Então, quando o Qi ele flui em harmonia, os nossos organismos mantêm a saúde e a vitalidade. O termo meridianos, que a gente já encontra na nossa literatura, né, na geografia, ele condiz a linha também imaginárias no nosso globo terrestre, né? Linhas verticais. Assim como vocês podem ver aqui na imagem, né, são linhas verticais do nosso corpo, aonde a gente vai aplicar o nosso equipamento. Nosso equipamento, ele funciona por meio de jatos quentes de ar, como se fosse um secador de cabelo portátil. Então, ele vai atuar dentro desses canais meridianos, nutrindo as nossas células. Quando essa nossa energia vital, chamada de Qi na medicina chinesa, ela é bloqueada, é onde os sintomas de doenças, patologias, dores, inflamação, eles se manifestam. Então, a gente vai fazer o quê? O desbloqueio desses canais.
E há mais de 365 pontos de acupuntura dentro desses canais de meridianos, que é onde é aplicada as agulhas de acupuntura aqui, que todos devem conhecer. Então, por isso que é importante a estimulação desses pontos, para que a nossa energia ela volte a fluir normalmente. Então, como eu falei ali, quando tem esse bloqueio energético, surgem as dores e surgem as doenças. Então, por que que a gente adoece? Por que que ocorre esse desequilíbrio energético? Em consequência, a gente bloqueia o nosso fluxo de energia vital. O que? Uma das coisas, a nossa água está inadequada, tá? Então, a água, principalmente do povo brasileiro, tá? A gente acompanha o mapa da água, todas as águas estão contaminadas com metais pesados, coliformes fecais, vírus, bactérias, falta de mineral. Então, isso é um dos motivos que, de forma geral, a população ela também vem adoecendo e não percebe, tá? Que é algo que a gente usa no dia a dia, a gente acha que está ajudando ali na manutenção da nossa saúde, que a gente está hidratado, mas a água está comprometendo a saúde das pessoas. Sobrecarga tóxica, então acúmulo de toxinas por conta da nossa alimentação, dos fatores ambientais e principalmente das questões emocionais. As questões emocionais, elas bloqueiam o nosso fluxo energético muitas vezes de forma instantânea. E isso é muito grave, porque muitas pessoas não têm esse controle, né, emocional. A poluição eletromagnética. Aqui é muito importante vocês buscarem conhecimento sobre isso, né? Hoje, tudo a gente tem acesso à poluição eletromagnética. Então, na rua, os postes, o radar, as antenas de comunicação, dentro das nossas casas, a televisão, o Wi-Fi, o nosso celular, que a maioria fica com o celular grudado ao corpo o dia inteiro. Então, da mesma forma que o nosso corpo, ele responde a frequências harmônicas, como a gente está trazendo aqui essa grande solução da Prife, e a gente consegue tratar e harmonizar os nossos tecidos, as nossas células, os nossos órgãos por meio de frequências boas, ele também é sensível a frequências ruins, aos campos eletromagnéticos. Então, aqui a gente encontra na própria literatura uma gama de estudos publicados do quanto a poluição eletromagnética ela está adoecendo a nossa população moderna, tá? Então, diversos tipos de distúrbios emocionais, físicos e principalmente a questão oncológica. Então, a crescente de câncer também muitas vezes é por conta da poluição eletromagnética, a gente já tem bastante estudo publicado sobre isso. Deficiência nutricional, então a gente está com carência de nutrientes, tanto nos nossos alimentos quanto na nossa água também, que está pobre em minerais e nutrientes. Estresse e emoções, então não processadas, como eu citei acima, as questões emocionais. Então, as pessoas estão muito tristes, muita raiva, muito ansiosa, então isso também vai impactar aí os nossos órgãos. Estilo de vida inadequado, então as pessoas não praticam atividade física, né? Muitas pessoas trabalham sentado o dia inteiro, realmente às vezes não tem nem tempo, né, de fazer uma academia, de fazer alguma coisa que goste. A alimentação, então, a nossa pobreza nutricional dos nossos alimentos, a questão dos ultraprocessados, né? Que não tem praticamente nada de benéfico e é a base alimentar da maioria da população. Os alimentos transgênicos, né, que eles foram modificados geneticamente, eles também são prejudiciais ao nosso corpo. E aqui uma coisa muito importante, a questão do nosso sono. Então as pessoas elas não respeitam o ciclo circadiano delas. Nós temos horário para dormir, né? O nosso corpo para a nossa energia fluir, também a gente precisa respeitar isso, tá? Ter uma higiene do sono, não dormir perto de equipamentos eletrônicos, enfim. A questão também da evolução da sociedade, a gente passou a ter uma ruptura com a natureza, né? Então, essa desconexão com os ciclos naturais
e com os ritmos biológicos também vem impactando aí na nossa saúde, porque somos seres biológicos. Então a gente precisa assim de contato com os elementos da terra, como eu citei, o sol, a terra, a água num todo. Então, hoje a gente vive uma vida muito mecânica, longe do contato com a natureza. E isso também está impactando na nossa saúde, está nos adoecendo. Fragilidade imunológica, então todos esses fatores, eles enfraquecem as defesas naturais do nosso corpo, e aí causando aí desarmonia nos nossos órgãos e sistemas, gerando os desequilíbrios. É, as práticas da medicina tradicional chinesa, embora eficazes, exigem capacitação profissional e muitas vezes elas podem trazer riscos, limitando a sua aplicação segura fora de ambiente clínico. Gente, aqui está falando sobre as terapias muito conhecidas na medicina tradicional chinesa. Uma vez que eles identificam esses bloqueios, eles também têm maravilhosas soluções para fazer esses desbloqueios energéticos que eu vou mostrar nos próximos slides. Mas o que que a gente fala aqui? Que para você passar por uma técnica dessa, primeiro você precisa de uma capacitação de um ótimo profissional, porque se for uma pessoa que ela não é especialista naquilo, ela também pode trazer risco para você, tá bom? Então, o nosso equipamento aqui, ele foi uma evolução dos princípios vibracionais e da medicina tradicional chinesa, onde a gente vai associar aqui as tecnologias à questão de biorressonância, ou seja, da comunicação de uma célula saudável, não é invasivo, é seguro, é confortável, e aí aqui a gente vai conseguir promover esses desbloqueios energéticos, assim como essas práticas ancestrais, e o equilíbrio do yin yang e a tonificação sistêmica, tá? Então a gente vai facilitar o acesso dos benefícios da medicina tradicional chinesa, mas de forma mais simples e com risco reduzido. Agora eu vou falar aqui um pouco sobre a saúde vibracional, tá? Eu citei ali atrás sobre o que são equipamentos biofísicos, mas que constitui a saúde vibracional? Ela compreende o corpo como um sistema bioelétrico e biofísico. Como eu disse, ele é sensível a esses estímulos, como os campos eletromagnéticos. Cada célula, órgão e tecido emite uma frequência específica e responde a frequências harmônicas. Então, eles vão responder positivamente aos nossos dispositivos porque eles possuem ali uma frequência de um organismo saudável. Então, essas tecnologias que aplicam frequências corretas, elas podem restaurar o equilíbrio energético, e a aplicação terapêutica de frequências visa harmonizar os sistemas biológicos, favorecendo a saúde num todo. Então, aqui nesse slide a gente traz como que funciona a questão energética e a voltagem celular das nossas células. Então, lembrando, né, que o nosso corpo ele possui de 60 a 70 trilhões de células. E quando a gente consegue atingir a nível celular, a gente consegue organizar a nossa saúde num todo. Então, uma célula normal, ela vibra, uma célula saudável, ela vibra entre 70 e 100 microvolts. Conforme a gente vai passando por processos de inflamação, como eu citei lá atrás, as coisas que nos adoecem, essa célula ela vai ficando fraca, né? Ela vai começando a ficar inflamada. Então, ela vai perdendo a sua voltagem e diminuindo aí o seu campo vibratório. Então, ela vibrava entre 70 e 100 microvolts, aí ela passa a vibrar entre 50 e 60 microvolts. Conforme as pessoas elas não conseguem modular a sua energia, então elas não usam o Iteraquero, elas não procuram uma outra terapia para ajudar a melhorar essa voltagem celular, essa célula ela passa a ter um estado anormal. Então ela, por conta de todos esses processos, ela fica uma célula ruim, né? Ela não é mais saudável. E aí ela vibrava entre 70 e 100 microvolts, ela passa a vibrar ali dentro de 20 a 5 microvolts. Quando ela passa pela frequência terahertz, pela energia quântica, pelos nossos equipamentos, a gente consegue otimizar essa célula, ela volta a ser saudável e ela volta a atingir o seu campo vibracional de 70 a 100 microvolts. Essa tecnologia ela também já é muito utilizada
em outras áreas do mundo. Inclusive, em 2014, o governo americano nomeou que em poucos anos seria uma das tecnologias que iria mudar a humanidade. Então, na comunicação ela é utilizada, na aviação, na parte de diagnóstico médico. Só reforçando, nós somos os únicos que temos a patente para atuar com ela de forma terapêutica. É, aqui é sobre a diferenciação dos nossos equipamentos, como eu mostrei lá atrás, são três equipamentos. O nosso vermelhinho, ele tem uma aplicação local de 4 minutos em cada região. O roxinho, que é o Premium Plus, de 2 minutos em cada região. E o Pro, ele tem apenas 1 minuto por região. Então, todos eles possuem, emitem a mesma frequência, né, de 0,96 terahertz. O que vai mudar aí é o tempo de aplicação. Então, o vermelhinho, é, ele vai ser muito eficaz para o uso caseiro, para a gente agora nesse processo de expansão para fazer as nossas demonstrações. O roxo, ele já é mais direcionado para profissionais e pessoas que usam com mais frequência. E o Pro, que ele faz em apenas 1 minuto por região, ele é mais indicado para clínicas, para a parte terapêutica e estéticas intensivas. Então, aqui a gente vem mostrando algumas terapias chinesas que também trabalham removendo os bloqueios energéticos. E aqui a Prife, ela fez essa tabela de equivalência do nosso Itera Care, fazendo a comparação em termos vibracionais e estimulação tecidual. Então, por exemplo, a acupuntura, 1 hora de Itera Care corresponde a 10 sessões, a 20 sessões de ventosa, a 30 de gua sha e a 40 sessões de massagem relaxante. Então, aqui, além de você poder fazer isso na sua casa, ou você profissional que já trabalha nessas áreas, o quanto você vai poder potencializar os resultados dessas práticas que são excepcionais, mas como eu falei, quando não aplicada por bons profissionais, principalmente a acupuntura, se tem alguns riscos, né? Mas aqui a gente consegue, com o nosso equipamento, potencializar e muito essas práticas terapêuticas. Aqui é uma escala que a gente mostra dentro do campo energético, né? Elétrico, desculpa, aonde está situada a energia terahertz. Então, ela está entre a energia micro-ondas e a energia fotônica infravermelha. Então, é uma frequência que não é ionizante, ela é segura para os tecidos biológicos, não é invasiva, é capaz de penetrar profundamente e ela vai reorganizar as nossas células, estimular os nossos processos biofísicos e, principalmente, como eu falei, a nossa água intracelular e a nossa medula óssea. Aqui na parte de penetração, os nossos equipamentos, eles têm uma profundidade de 20 a 30 centímetros nos nossos tecidos, tá? Isso também é um dos nossos grandes diferenciais e porque a gente consegue ser tão eficaz aí no processo da recuperação dos nossos tecidos e das nossas células. Esse slide eu fiz para mostrar para vocês a diferença de como que age o nosso equipamento comparado ao uso de um relaxante muscular, de algum medicamento para dor, né? Então, quando você toma um remédio que ele age em nível de partícula, ele vai agir no seu músculo, nos bloqueios e nos sinais dos nervos, interferindo na contração muscular. E ali você sabe que você pode ter um efeito colateral, principalmente a intoxicação hepática. E, de certa forma, ele vai atuar sobre o efeito da dor e não na causa. Já o nosso Iteracare, ele não tem nenhum efeito colateral e ele vai atuar sobre a causa energética que gerou a tensão da dor. Então, realmente, ele vai resolver o problema, né? Porque ele vai restaurar o campo bioelétrico e celular, melhorando ali a circulação e reduzindo a inflamação. Nosso aparelho ele possui 5 características. A primeira é a penetração. Então, ele vai aquecer a nossa medula óssea, vai limpar esses bloqueios, né? Como eu falei lá atrás, de 20 a 30 centímetros, promovendo a circulação sanguínea e o Qi, aumentando a temperatura corporal e fortalecendo
a imunidade auxiliando na recuperação do corpo. Se houver uma maneira de aquecer os ossos, todas as doenças poderiam ser tratadas. Isso é a frase de Hipócrates, que é o pai da medicina, né? A base da naturopatia, das medicinas naturais. E aqui é muito importante, quando eu falei aqui atrás para vocês sobre a questão de melhorar a circulação, porque quando a pessoa ela está com o corpo mais frio, ela não consegue ter uma circulação sanguínea efetiva. Ou seja, o nosso sangue, ele não vai conseguir atingir todos os cantinhos do nosso corpo. Por isso que surgem aí os problemas cardíacos e por isso que agora no frio a gente vê o aumento, né, de doenças cardíacas e principalmente do infarto, por conta da falta de aquecimento corporal. Outra coisa é a ativação das células troncos na medula óssea. Então, nos nossos protocolos, a gente faz a aplicação dele na medula, né? E ali ela vai ativar células troncos dormentes, ou seja, vamos produzir novas células troncos e saudáveis. Então, os benefícios do aquecimento do corpo aqui são vários, como eu falei, a questão da melhora do fluxo sanguíneo, da rigidez muscular e principalmente é um poderoso analgésico. Então, quando a gente aumenta a temperatura do nosso corpo, em 1 grau, eu não estou falando aqui de você estar em estágio febril, mas 1 grau Celsius que a gente aumenta na nossa temperatura corporal, a gente consegue aí aumentar a nossa imunidade em 5 vezes. Então, ele também vai ativar as células inativas por meio da ressonância, ou seja, da informação da célula saudável. Ele vai identificar, interrompendo o crescimento de células anormais e mutadas, então de células doentes, ele vai reparar isso. E segurança, os nossos equipamentos, eles não possuem radiação, tá? Isso é muito importante. Qualquer equipamento, inclusive muitos terapêuticos aí, quando você vai medir o campo energético, ele emite uma radiação, às vezes mínima, mas emite. Então, isso mostra a nossa eficácia e segurança, podendo ser usado em crianças, idosos, animais, enfim. Aqui sobre a facilidade de aplicação, então, como eu falei lá atrás, por mais que tenha algum, para quem é novo, tem alguns termos um pouco complexos, mas ele é extremamente fácil de utilizar. Você faz uma sessão em poucos minutos, apenas soprando o ar nos pontos certos. Isso também a gente já tem um material para auxiliar vocês, tá bom? Então, aqui a gente vê na imagem um bebezinho recém-nascido, idosos, enfim. Muitas áreas você consegue também fazer a autoaplicação muito fácil. Aqui é sobre a avaliação energética numa câmara chamada BioWell, onde eles viram a evidência vibracional do equipamento. Essa câmera, ela consegue avaliar a questão dos chakras. Para quem não sabe, os nossos chakras são centros energéticos, tá? Como se fossem rodas que giram e elas são responsáveis por captar, transformar e distribuir energia. E hoje a questão dos chakras a gente também já tem evidências científicas, então não é nada é, é, de cunho, muitas vezes as pessoas acham, é espiritual. Não, a gente tem evidência científica sobre a questão dos chakras e eles também estão associados ao nosso sistema glandular. Então, o desequilíbrio dos nossos chakras, eles vão impactar no nosso desequilíbrio hormonal, tá? Então, aqui nessa primeira imagem, esse estudo foi feito nos Estados Unidos, esse rapaz, ele estava com o chakras dele totalmente desalinhado. E em poucos minutos de aplicação do Aitera, ele conseguiu alinhar em 92% os 7 principais chakras do corpo. O nosso equipamento, ele também, agora depois do ano passado para cá, né, dessa nova geração, ele passou a ser utilizado e também temos bastante protocolos na parte de estética. Nos treinamentos a gente vai falar um pouco mais sobre isso, sobre a produção de colágeno, sobre o rejuvenescimento. Na questão capilar também, o uso contínuo, tá? Não é do dia para a noite, o uso contínuo, ele também promove a pigmentação dos cabelos brancos, tá? A gente tem essa imagem aqui, essa senhora, ela usou o nosso equipamento por 3 meses e os cabelos dela foram voltando à pigmentação. A gente pode e deve energizar os nossos vegetais, as nossas frutas, e ele também é seguro na utilização de animais. Aqui a gente vai falar um pouco, vou falar bem breve sobre a água.
Se fosse para falar sobre água, gente, 6, 7 horas seria pouco. Mas o que que o Aitera quer ele vai fazer? Ele vai reestruturar a nossa água. Ele vai organizar as moléculas. Então a gente vai promover mais que hidratação, um catalisador bioenergético para a regeneração e o equilíbrio celular. Então, quando a água, pessoal, ela está na natureza, a água ideal para o nosso consumo, ela é pura, ela é rica em minerais e ela tem organização molecular, porque ela está em movimento e ela também está ali recebendo a luz solar. Quando essa água ela chega na nossa casa por meio do encanamento ou por meio de garrafas, galões, essa água ela morreu, tá? Como assim, Cristal? Ela morreu? Ela não tem vitalidade. Essa água, ela perdeu essa estrutura molecular. Então, as pontes de hidrogênio, elas ficam todas bagunçadas. E essa desestrutura, ela fica como se fosse uma água grossa, uma água pesada, né? Uma água de baixa biodisponibilidade. E aí, as moléculas, que elas estavam organizadinhas, né? Com estruturas que a gente chama de hexagonais, elas ficam bagunçadas, nós chamamos de clusters, como se fossem caixas de uva. Então, quando você toma uma água sem estrutura, sem ter passado por um processo de reestruturação molecular, essa água, ela não consegue acessar dentro da sua célula. É como se tivesse uma portinha lá, um conector, e você tem que estar ajeitadinho para entrar, mas ela está toda desorganizada. Então, o Iteracare, ele vai fazer essa reestruturação da água. Então, vai ressoar com as ligações de hidrogênio, vai tirar esses clusters e vai ter essa microestrutura hexagonal, como eu falei, aumentando aí a biodisponibilidade celular. Então, vai ter uma melhor hidratação, desintoxicação, reorganização celular, potencializando aí a saúde vibracional. Então, toda a água do consumo da família, se puder passar pelo Aiteracare, é ideal. Pode soprar, inclusive, dentro do purificador de vocês, né? Se for aqueles purificadores que fica a água armazenada, em jarras, principalmente de vidro, já ou diretamente no copo. Mas dentro dos protocolos aqui, qual é a recomendação? 2 copos antes da terapia, passado pelo Iteracare, e após finalizar ali a sessão, mais 2 copos de água frequenciada. Aqui eu trouxe a estrutura sanguínea após a injeção da água carregada com o nosso Iteracare. Então, aqui vocês vê a estrutura sanguínea toda bagunçada, toda desorganizada, e aqui fluindo, mostrando, né, o quanto isso repara também o nosso sangue. Lembrando, 70% do nosso corpo é água. Se ela age na água, ela vai atuar no nosso organismo inteiro. Então, como eu falei, uma hidratação ultracelular mais eficiente vai melhorar a fluidez do sangue e o transporte de oxigênio, redução de radicais livres e melhora do pH, e aí o aumento da clareza mental, da energia e imunidade e apoio em estratégias de desintoxicação. Então, ela também, você tomando a água com o Iteracare, ela vai ajudar na detoxicação, na limpeza do seu organismo, né? Como eu falei lá atrás, nós estamos doentes, né, com a saúde comprometida, porque a gente está sendo bombardeado de várias formas, né, com coisas que são prejudiciais. Então, aqui a gente vai fazer uma detoxicação de forma muito simples e eficaz. Agora eu vou falar sobre o Aithera BioLite. Eu deixo ele para o final porque ele possui as- a parte das tecnologias do outro equipamento. A diferença é que aqui ele tem o grafeno de infravermelho distante. O grafeno é o que vai conduzir a velocidade para o equipamento agir nos nossos tecidos. E a principal, que é a tecnologia PEMF. O Itera BioLite, ele é utilizado, pessoal, nos nossos pés, tá? Então, a pessoa ela vai posicionar os pés aqui, vai ficar meia hora diária no equipamento e ele consegue regular ali a temperatura. Então, conforme for suportável para ela, pode aumentar a temperatura. Em questão de pessoas que têm ou a questão de perca de sensibilidade, como muitos pacientes diabéticos,
ou pessoas que são deficientes, como paraplégicos e tetraplégicos, a gente tem que tomar muito cuidado aí com a questão da temperatura, porque a pessoa não sente e pode machucar ela. Então, sempre deixar temperaturas mais baixas, tá bom? Essa tecnologia, ela é utilizada para estimular e exercitar as nossas células, ajudando aí a resolver as disfunções celulares e promovendo o bem-estar geral, porque aí você vai fazer a terapia nos pés, você já vai conseguir tratar o corpo inteiro. Então, demonstrou resultados notáveis em vários aspectos da saúde, tanto física quanto emocional, fraturas ósseas, osteoporose. Na questão da obesidade, ele ajuda fazendo diariamente a perca de peso, tá? Por conta do aquecimento. Então, quando você vai passando ali dos 15 minutos, você já começa a transpirar, suar. Depressão, Parkinson, alívio de dores crônicas, redução de inflamação e edema, melhora da qualidade do sono, clareza mental e foco e reequilíbrio neuroendócrino. Então, também vai ajudar aí na nossa parte neurológica, nossa parte hormonal. Então, ele atua nos 60 pontos que nós temos nos nossos pés da acupuntura, tá? Com as ligações diretas com os nossos órgãos, como fígado, rim, baço, estômago, bexiga. Não sei se aqui vocês já ouviram falar sobre a reflexologia podal, que é uma prática muito interessante, né? Onde você identifica o ponto dos órgãos e aí você consegue tratar ali diretamente. O nosso corpo, ele é cheio de extremidades que fazem reflexo ao organismo inteiro. Então, por exemplo, eu estudo a iridologia. Pela análise da íris, eu consigo ver tanto a parte emocional e física, porque tudo fica registrado ali. Aí a gente usa mais para a parte de diagnóstico, né? Na nossa língua também, na medicina chinesa, a gente consegue avaliar esses pontos, nas mãos também, e aqui no caso, nos pés. Então, a estimulação das solas ativas dos canais meridianos vai melhorar os bloqueios do Qi, ou seja, da nossa energia vital, facilitando aí a circulação energética dos 6 pés, que são considerados na medicina tradicional chinesa. Agora aqui eu vou falar sobre algumas precauções de uso para algumas pessoas. O Itaquera, ele é recomendado para todo tipo de pessoa, tá? Não tem contraindicação, mas a gente tem algumas restrições em determinadas situações. Então, uma mulher grávida, ela não deve soprar o aparelho, falando do Itaquera, tá? Do primeiro que eu demonstrei aqui para vocês, na região da barriga e nem nas costas, porque a gente vai acabar aquecendo o bebê, tá? Então não pode, mas ela pode usar nas outras áreas do corpo. As mulheres menstruadas não pode passar na região pélvica, porque o aquecimento ele vai promover um maior fluxo de sangue, mas ela pode usar em outras áreas. Pessoas que têm estente no coração, não pode usar aqui na região do tórax. Entretanto, mas Cristal, ela tem a questão cardíaca comprometida, como que a gente vai tratar? Como que a gente vai melhorar? Então, assim como ali eu mostrei para vocês os pontos da reflexologia podal, nós temos pontos do nosso corpo que correspondem ao nosso coração. Então, aí essa aplicação, ela vai ser nesses pontos, e esses materiais todos vocês vão ter acesso. Lentes implantadas, ou se a pessoa está com alguma lente de contato, então não aplicar ali na região ocular. Se tem objetos implantados, próteses, enfim, evitar aquelas áreas também, porque a gente vai fazer um aquecimento de fora para dentro e depois não tem como a gente diminuir essa temperatura, tá? Então, preservar essas áreas. E pessoas com feridas abertas e ossos fraturados. Então, a gente não vai aplicar nessas regiões, principalmente nas feridas, como eu falei, no caso das mulheres que estão em período menstrual, vai aumentar ali o fluxo sanguíneo. Então, são só essas recomendações. Uma outra que eu tenho para acrescentar aqui, pessoas com pressão alta, na parte da superior da cabeça também a gente evita, mas aí a gente vai fazer a terapia em outra região, mas isso tudo vocês vão receber os materiais nos próximos dias, né? Quando os aparelhos começar a chegar, como eu falei, a forma de aplicação ela é muito fácil, a gente traz um pouco essa parte didática, essa parte tecnológica,
para que vocês tenham conhecimento realmente, né, da seriedade da empresa, que a gente não está trazendo equipamento médico, mas a gente vai lidar com a saúde das pessoas, né? Então, aos poucos, tudo isso aqui vocês vão pegando, vão entendendo um pouco melhor, e é isso. Agora eu vou chamar o nosso segundo palestrante, que é o Carlos Mesquita. O Mesquita é um grande empresário, uma grande referência no marketing multinível, que é a forma como a gente vai trabalhar, vai operar aqui no Brasil e opera no mundo. Uma pessoa de muito conhecimento em vendas. Então, eu vou chamar ele aí. Mesquita, você está aqui com a gente? Eu estou aqui. Ah, então tá bom. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Bom dia, Mesquita, tudo bem? Bom dia, Cristal. Estou cada vez melhor, maravilhosamente bem. Aproveitando, eu já quero lhe agradecer pelo excelente trabalho que você tem prestado a todo o time e, claro, parabenizar pela sua ótima apresentação. Eu confesso que aprendi um pouco mais e o feedback do time em relação à sua apresentação é sempre muito positivo, muito legal mesmo. Obrigada, Mesquita. A gente vai melhorando um pouquinho a cada dia. Eu vou me empolgando, falando menos. Eu não vejo a hora de começar os treinamentos, que eu vou falar sem parar para vocês. Ah, que legal, que bacana. Mas está excelente, muito legal e é tão interessante que a sua apresentação prende atenção. Eu vejo que ninguém sai, né? Não importa se demora mais, demora menos, é muito conteúdo e você consegue, de uma forma didática, prender a atenção de quase 100%. 100% dos participantes. Obrigada. Que Muito legal. obrigada. Gente, eu só gostaria de acrescentar aqui uma informação para vocês. Quando eu conheci a Prife, foi em outubro do ano passado, né, Mesquita, que o Dr. Peter veio aqui para o Brasil? Yes. Foi. E assim, eu tinha visto um pouco assim por cima. Quando eu fui ao encontro do Dr. Peter, que ele, para quem não conhece, é um dos médicos da Prife, é um malaio, uma pessoa muito querida, muito inteligente. Nossa, eu participei de uma palestra com ele e aí eu tive acesso ali em primeira mão aos aparelhos, né? E eu também trabalho na parte de biorressonância, de radiestesia, e eu peguei e fui, quando falou da questão eletromagnética, eu tinha que ver para crer, né? Eu fui lá, catei meu pêndulo e testei o aparelho. Eu falei, caramba! E não é mesmo que não tem nada negativo. E ali eu me encantei. Comecei a ter acesso, aceitei a proposta de fazer parte do time. Comecei a pegar os materiais da Malásia, pesquisar por conta, muita coisa. Então, fui ver tudo que tinha, a maioria das coisas de publicado, voltada para energia terahertz. E assim, foi um amor à primeira vista com a tecnologia. Eu nem liguei de primeiro momento, eu não estudei nem o plano de negócio, eu queria entender o equipamento. Eu sou uma grande curiosa, uma grande estudiosa, gente. E dentro disso, além dos meus trabalhos, eu tenho três filhos pequenos. Então, o que que eu fazia? E eu estudo muito, né? Que eu faço doutorado. Eu colocava meu celular para despertar 3h30, 4 horas da manhã, porque eu tinha que estudar a praia, eu queria entender tudo isso aqui. E assim, eu fui me encantando, me encantando, me encantando, e eu queria entender, realmente, é isso que entrega? Então, eu divido com vocês que nesses últimos meses, aí desde outubro, eu venho me dedicando a entender, a confirmar. Eu falei com pessoas grandes aqui no país, que são da área biofísica, que inclusive desenvolvem equipamentos, e estão com a gente pelo encantamento e pela seriedade da empresa. Então, eu digo a todos vocês que estão aqui na live que vocês estão, independente de eu só vou comprar um aparelho ou não, eu vou fazer realmente negócio. Vocês estão tendo um grande privilégio de ter acesso a essas informações, a tudo que a gente está trazendo aqui. É algo revolucionário no mercado nacional, no mundo. Então, quando a gente fala da dimensão global para o tempo da empresa, gente, isso é muito grande de poucas empresas elas conseguiram essa ascensão em pouco tempo. Então, só para vocês terem noção de afiliados da Prime, você me corrija se eu estiver errada, Mesquita, é mais de 1,5 milhão mundial, né? Isso, mais de 2 milhões de clientes satisfeitos.
E mais de 2 milhões de clientes, mas de pessoas que trabalham com a Price é mais de 1,5 milhão, né? Isso. Então isso mostra assim que os resultados dos nossos equipamentos e quando vocês agora que vão começar a chegar as primeiras peças no Brasil, é imediato. Você pega uma pessoa com dor, gente. A gente ganha muitas pessoas com dor porque realmente o alívio, quando não é muito grande, a gente consegue muitas vezes tirar a pessoa daquela condição de inflamação em poucos minutos. Então, a todos vocês que estão aqui, sejam muito bem-vindos, tá? E vamos daqui para frente fazer um grande trabalho no nosso país, na América Latina, e vocês que vão trabalhar conosco, vocês conseguem também distribuir dentro desses 80 países que ela já está presente. Gente, ficam com Deus e Mesquita, muito obrigada aí por tudo. Eu que agradeço, e a partir de agora nós vamos apresentar o plano matemático da Praif, e eu gostaria antes de fazer algumas perguntas, espero que você responda mentalmente. A primeira pergunta é: você conhece pessoas que têm dores? Você conhece pessoas que têm inflamações? Você conhece pessoas que realmente estão doentes? Eu acredito que sim. Com certeza, a sua resposta para você foi positiva. Infelizmente, né? E uma outra pergunta que eu faço: você conhece pessoas que têm dor no bolso, problema na saúde financeira? Você conhece pessoas que gostariam de ter uma atividade paralela para diversificar a sua renda? Né? Você conhece pessoas que visionárias que gostaria de aproveitar essa companhia com essas características, com esse produto que vai resolver, que vai amenizar problemas de dores e inflamação, para ser um representante local, nacional ou até mesmo internacional e alcançar resultados expressivos? Você conhece pessoas que um dia sonhou em estar iniciando uma empresa de multinível e alcançar a sua independência financeira? Eu acredito que sim também. E foi tudo isso que eu visualizei quando eu tive diante deste grande negócio. E eu confesso a vocês que no primeiro momento eu não entendi 100%, mas como empreendedor eu peguei a visão e eu penso que a visão é tão importante quanto entendermos 100%. E o que eu vou apresentar agora é um plano matemático que está fazendo com que pessoas comuns obtenham resultados incomuns na Ásia, né? A Europa, Estados Unidos está indo muito bem e no Brasil não será diferente. Portanto, eu gostaria de saber se nós temos convidados na sala. Digita eu, se você é convidado, digita eu. Se não tivermos convidado, a gente dá sequência no bate-papo. Mas se tiver convidado, estarei então apresentando, né, o plano matemático em primeira mão. Muito bem-vindos, então. Eu quero dizer que a partir desse momento a minha parte ela será voltada principalmente para os convidados. Quem já está no negócio, eu acredito que terá a oportunidade de aprender um pouco mais, uma vez que eu entendo que a repetição é a mãe do aprendizado. Portanto, seja muito bem-vindo à apresentação do plano da Prife Internacional. Ok? Então vamos lá? Existem várias formas de ganhos para que possamos fazer parte, estar desenvolvendo esse negócio na minha cidade, no meu estado, no meu país ou em qualquer parte do mundo. Tudo que eu tenho que fazer é adquirir pelo menos um produto, a Iteracare Classic. Esse produto, ele tem um custo de US$ 450, aproximadamente 2.550, R$ 2.600. E uma vez que você adquire um produto, você já está cadastrado, e o outro direito que você recebe é de poder representar essa companhia, ser um distribuidor e levar esse negócio para os quatro cantos do planeta, caso você queira. Como distribuidor prata, você movimenta 200 PVs. O que que é um PV? PV é um indexador, é a moeda interna, ou seja, a empresa nos paga mediante os PVs que nós movimentamos, né? É, qualquer parte do mundo que você ou alguém da sua rede compra um produto,
paga-se pela moeda local e gera PV. Então, aqui, como vocês estão vendo, existe três portas de entrada. O prata, um produto, 200 PVs. O ouro, três produtos aqui, 600 PVs. E o diamante, né? 10 produtos, 2.000 PVs, ok? Mesquita, por que que existe três portas? Cada porta tem um potencial de ganho no plano de carreira. Você vai poder acompanhar lá na frente. Quando você patrocina ou quando você indica alguém que compra um ou mais produtos, você tem 10%, como você está visualizando aqui, ó, sempre dos PVs. Além disso aqui, você ganha também pontos de redenção de fidelidade, ou seja, indicou um ouro, você tem US$ 60 mais US$ 240 em pontos de redenção de fidelidade. E assim por diante, como os senhores estão vendo, ok? Além disso, além da indicação, é como se fosse uma venda direta, porque a pessoa fez uma venda, você pode construir um negócio e ter rendimentos residuais crescente. De que forma? Através da construção, através da duplicação. Eu quero abrir um parênteses aqui e dizer o seguinte: marketing multinível são muitas pessoas fazendo um pouquinho, ou seja, não é um negócio onde que uma pessoa faz muito. É um negócio onde que você vai construindo de acordo com o seu tempo, né, nas suas horas vagas, e com o passar do tempo, em função da duplicação, né, o grupo, o crescimento ele se torna exponencial, muitas pessoas começam a movimentar alguma coisa, gera-se um volume e você tem a participação. Tá? Então, não é verdade quem te falou que tem que ter milhares de pessoas. Você tem que falar com as pessoas para encontrar três, quatro empreendedores como você que realmente estão dispostos a fazer alguma coisa, a produzir, para que essas pessoas dupliquem essa informação para com outras pessoas, ok? E aí você passa a ter ganho do bônus de emparelhamento de nível. Na verdade, esse bônus ele é pago sobre o binário que nós estamos a familiarizar no Brasil. Como que funciona o binário? Veja a simplicidade. O binário diz que você tem que ter alguém na direita e alguém na esquerda. Ou seja, com duas pessoas apenas, você abre as suas equipes. As demais indicadas por você serão alocadas abaixo do A ou abaixo do B, e assim sucessivamente. E como que a companhia vai nos pagar nesse bônus? Muito simples. Quando você tiver um prata de um lado e um prata do outro, você tem US$ 80. Quando você tiver um ouro de um lado, um ouro do outro, US$ 240. Um diamante de um lado e um diamante do outro lado, US$ 800. Assim ao infinito, sempre nessa linha indiana. Aqui eu vou dar um exemplo, né? Exemplo não. Nesse bônus você vai entender talvez um pouco mais. O bônus anterior vai pagar nessas duas linhas em fila indiana, tá? Então, como os senhores estão vendo aqui, o bônus de emparelhamento de nível paga só nessas filas indiana aqui, ó. Tá vendo? Eu até estou riscando aqui, ó, de um lado e do outro lado, ao infinito, ao infinito. E o bônus de emparelhamento de grupo vai lhe pagar, se você for prata, 8%, se você for ouro, 10%, e se você for diamante, 12%. Vai pagar sobre o volume dos PVs das laterais da quarta fila em diante. Repito, o volume dos PVs das laterais da quarta fila em diante. Tudo que movimentar em PV soma um lado, soma o outro lado. Quando tiver o empalhamento, te paga 8, 10 ou 12%. Se você for prata, você poderá ganhar nesse bônus no máximo US$ 300 dia. E se for ouro, US$ 900. E se for diamante, US$ 3.750. Mesquita, entendi muito pouco. Você vai entender um pouco melhor como funciona agora no próximo slide, porque eu vou fazer uma simulação. Imagina que você, como prata, tá? Então tá aqui, ó. Você tá aqui como prata, tá vendo? Você é esse bonequinho aqui, ó, como prata. Imagina que você está aqui, tá bom?
E aí você indica um prata de um lado, ganhou 20 dólares, né? E indica um prata do outro lado, mais 20 dólares, que é o bônus de indicação direta. Neste mesma indicação, você tem mais 70 dólares em pontos de retenção de fidelidade, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Para que que servem esses pontos? Para trocar por produtos. Só que veja só, gerou um parzinho. Gente, olha como esse bônus paga muito. Olha, gerou um parzinho nessa primeira linha, tá vendo? Vou até riscar aqui para você ver. Nessa primeira linha aqui, ó, gerou um parzinho. Então você tem aqui 80 dólares porque gerou um parzinho. Que legal. Aí a Ana, indicou a Ana um e o Bruno indicou o Bruno um. Você ganhou mais 80 dólares. Olha só, pessoal, o que que é a duplicação? E você só indicou duas pessoas nesse exemplo matemático. A Ana um indicou aqui, ó, a Ana 2. O Bruno um indicou o Bruno 2. E você ganhou. Olha o que que é a duplicação. Vocês estão entendendo o poder da alavancagem no multinível? Nesse momento, você indicou apenas duas pessoas. E isso vai crescendo de uma forma exponencial. E ao infinito, você recebe 80, 80, 80, 80, 80, 80, sempre dessas duas primeiras linhas, da direita, né, e da esquerda. Só que aqui você ganha o bônus de emparelhamento de grupo. Lembra que eu falei? As laterais da quarta linha que paga bônus de emparelhamento de grupo. E aqui você tem, ó, o A indicou o A2. O A2 faz parte da lateral do. O 2 faz parte da lateral do A2. O 4 faz parte da lateral do B2. E quando faz parte da lateral, a partir da quarta linha, você ganha bônus de emparelhamento de grupo. Mais 16 dólares. E aqui embaixo também, ó, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 3 vezes 16 dólares, mais 48 dólares. Eu pergunto a você, 9 mil dólares por mês. Um negócio que não tem investimento, porque você está trocando dinheiro por produto, que está iniciando no Brasil. Ajuda? Eu acredito que sim. Mas vamos dar mais um passo? Fazermos então uma simulação aonde que você, como ouro, indica ouro. Indicou ouro 60 dólares, cash. Do outro lado, mais 60 dólares, cash. Mais pontos de retenção de fidelidade, só que agora 240 e 240. E o parzinho agora, pessoal, dá uma olhada, 240 dólares. Imagina que você indicou só os dois, só os dois. Ensinou a fazer o mesmo. E os dois, olha lá, vai duplicando, mais 240. E duplica, mais 240. E duplica. Imagina uma vez, acontecer isso uma vez por dia mais de R$ 1.000 na sua conta. E se acontecer 3 vezes por dia, 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes, porque o crescimento ele se torna exponencial. Só que agora o bônus de emparelhamento de grupo não é mais 16 dólares, agora são 60 dólares. Dê uma olhada agora. Lembrando, o teto máximo de ganho de um representante ouro aumentou 3 vezes mais, 27 mil dólares. Justamente por isso que as pessoas estão aproveitando a promoção e entrando como ouro. Depois eu vou explicar para vocês. Mas, como diamante, dá uma olhadinha aqui. O diamante agora ganha no bônus de patrocínio direto 200 dólares. Pontos de retenção de fidelidade, 1.000 pontos. Aqui já dá para comprar mais dois produtos. E depois você vende e faz dinheiro. E o parzinho? Para tudo agora. Para tudo. Presta atenção. Olhem para mim. Olhem para mim. O parzinho agora, 800 dólares por nível. Ao infinito. Vamos aqui imaginar um parzinho de diamante por dia, seja indicado por você, pelas pessoas que estão acima, que vão derramar pessoas, né, Osmailda? Osmailda, por exemplo, já tem derramamento. Muitos de vocês já têm derramamento. A Osmailda nem começou o trabalho agora, que ela começou a contactar os amigos, em função, é uma pessoa cheia de compromisso, eu a conheço, acabou de chegar de viagem recentemente, tá? Mas já tem pessoas de derramamento. Então, quando ela indica pessoas do outro lado, já forma parzinho. Olha que legal. Isso poderá acontecer com você também. Além disso, além do bônus de emparelhamento de nível, das duas linhas vermelhas, tem o bônus de emparelhamento de grupo, só que agora não são mais 60 dólares. 240 dólares por cada emparelhamento, ou seja, dois de um lado e quatro do outro emparelhou. 6, 7, 8.
10, 11, 12, emparelhou. E agora, o potencial de ganho, US$ 112 mil. Pessoal, US$ 112 mil. Ajuda? Dá para pagar umas continhas? O que que você faz com US$ 112 mil? É possível? É. O Dário sabe disso. O Dário veio do Japão e na época ele conheceu muitos profissionais que tinham ganhos expressivos. O Daltro sabe disso, né? O Mesquita sabe disso. E tantas outras pessoas da sala sabem que esse modelo de negócio ele é puramente meritocrático e oferece essas possibilidades. E não para por aí, porque agora nós temos também o bônus de geração. Imagina você indicar pessoas, ajudar pessoas, ganhar os bônus anteriores e ganhar também do cheque deles, né? Ou seja, das pessoas que você indica, tudo que eles ganharem do bônus de emparelhamento de grupo, você tem 10% dos seus filhos e dos seus netos, mais 5 e dos seus bisnetos, mais 5 e dos seus tataranetos, mais 5, pessoal. Esse bônus paga-se muito. Ou seja, quanto mais eu ajudo, mais eu recebo. Isso vem de encontro com um dos princípios de John Paul Getty, que diz o seguinte: é mais inteligente ganhar um pouco de muitos do que ganhar 100% dos meus próprios esforços. Só que se você for ouro, você pega mais uma geração. E se for diamante, mais uma geração. Paga-se em 6 gerações. Agora eu vou abrir um parênteses aqui e vou falar da atividade mensal. É sabido que todas as empresas, inclusive as poucas grandes empresas que tem no Brasil, eles dizem que para que você possa receber os seus bônus, você tem que fazer uma atividade mensal. E é justo, ok? É justo. Infelizmente, a maioria das empresas estrangeiras, a atividade mensal, muitas vezes se torna um pouco alta, dificulta. R$ 800, 700, 1.000, 1.500, 2, 3, 600. Isso acaba dificultando, faz com que a retenção nessas companhias gira somente em torno de 5 a 8%. Aqui nós temos também atividade mensal, mas a nossa retenção chega a ser 80%. Sabem por quê? A nossa atividade é de apenas US$ 30. US$ 30 cabe no bolso de todo e qualquer empreendedor. E o melhor, se a sua empresa, ou a empresa que você conhece, paga em 10, 12, 15, 7, nós pagamos em 20 níveis. Não existe empresa empresa séria que eu estou falando que paga um Unilevel em 20 níveis. Eu estou destacando para você ver a diferença, né? Longe de falar mal, respeito da empresa. Cada empresa tem um plano. Estou falando, mostrando a diferença e o porquê que eu tomei a decisão de fazer o negócio com a Praive Internacional. Ok? Se não bastasse tudo isso, nós temos bônus de promoção de ranking, não vou detalhar. Bônus de promoção de ranking está aqui. Você começa a receber esse bônus a partir do momento que você se gradua a diretor Safira. E nós temos a possibilidade de participarmos dos lucros da empresa a nível global. Ou seja, tudo que alguém vender na Malásia, você pode se beneficiar. Tudo que alguém vender na Singapura, nos Estados Unidos, na Polônia, Filipinas, na Índia, você pode se beneficiar. É como se você fosse um sócio da companhia, uma vez que você se torna diretor Safira e acima. Agora eu quero falar da promoção. Preste atenção agora. Eu falei que existe 3 portas de entrada e que o prata terá um ganho, o ouro um pouco mais e o diamante muito mais. Vocês lembram? Foi lançada uma promoção quando iniciou-se os cadastros, há mais ou menos 9 dias atrás, terça, quarta, quinta, sexta, 9 dias atrás. E foi uma promoção de lançamento para nós aqui no Brasil. Se você comprar o prata, tá lá bonitinho, seja bem-vindo. Caso você compre o ouro, você tem direito a 3 produtos e ganha mais um. Olha que show. Lembrando, esse produto vale US$ 450. Além disso, você já entrando com o pacote de ouro, automaticamente
você se qualifica como diamante para obter todos os benefícios do plano de compensação. Repito, ad eterno. Uma vez que você aproveita a promoção que é iniciar como ouro, assim como muitos na sala, você ganha mais um produto, tá? E já assume a posição, vai ser qualificado a posição diamante para obter todos os benefícios do pacote de diamante ad eterno. Falar